orbitais moleculares de energias mais alta possível que estão preenchidos. E LUMO é Lowest Unoccupied Molecular Orbital, orbitais moleculares de energias mais baixa possível não preenchidos. Então, nesse caso, o HOMO é constituído pelo 2p do oxigênio e o LUMO é constituído pelo orbitais do tipo D do tungstano mais 6. A diferença entre energia entre HOMO e LUMO cai na região do UV. Então, se eu arradio esses materiais com UV, esse ácido com UV, eu tenho uma transição de HOMO para LUMO. O elétron vai do HOMO para LUMO. Aí, esse gira um elétron. Mas, quando eu tenho essa transição, eu estou convertendo um tungstano mais 6 no um tungstano mais 5. Olha, aumentou um próton. Então, tungstano mais 6 e tungstano mais 5. Ou seja, a gente está formando uma espécie com uma valência mista, onde o tungstano mostra uma estado de oxidação mais 6 e mais 5. E depois tem uma transição, o elétron pode ir de tungstano mais 5, né, que tem um elétron a mais, para o tungstano mais 6. Essa transição precisa de energia muito baixa, bastante baixa, e cai nessa região do visível. Olha, por isso, quando eu tiro o espectro desse material, primeiro você bate UV nessa amostra, ela fica azul. E se você faz uma espectro desse espécie azul, vocês podem ver que ela tem uma absorvância forte na região da azul. Ela absorve o vermelho e se mostra, a gente vê ela com azul. Então, colocando UV, eu vou ter a obtenção de coloração azul. E se eu deixo em oxigênio, esse processo acontece. Olha, o mais oxidado vai voltar para cá. Ou seja, aqui tem redução, mas quando eu faço oxidação, eu volto para essa forma. Essa forma original, com tungstano mais 6, é incolorida. Ela é transparente. Mas quando tem um tungstano mais 5, nesse processo, a gente, nessa molécula, no estado mais 5, ela tem uma coloração. E essa coloração vem a partir da transição do elétron de centro W mais 5 para W mais 6. Agora, respondendo à pergunta de você, aqui a fotorredução leva a forma transparente para ser convertida numa forma azul, mas o oxigênio faz o contrário. Então, o oxigênio leva... Se eu deixo esse material em ar, essa absorvância vai caindo, porque eu estou tirando o tungstano mais 5. Eu estou reoxidando elas, formando... o oxigênio pode fazer isso também, oxidando de volta o tungstano mais 5 para tungstano mais 6. Se conseguiu entender, a menina que perguntou sobre como o oxigênio leva a mudança do cor de volta? Sim, professor, entendi. Ok, então. Agora, começa pouca introdução do polioxometalatos, do ácido polioxometalato é o nome geral. O ácido fosfotogístico é um composto desses grupos que tem essas características do fotocromismo. Esses compostos são muito solúveis. Isso significa que a gente não pode usar de maneira fácil, porque qualquer coisa com água vai dissolver o material. Então, a gente necessita incorporar ela numa matriz sólida. Você viu que o material inorgânico tem muita boa propriedade. Ela muda a cor quando recebe UV, radiação UV, mas o problema dela é a solução dela. Ela é muito solúvel em água. Então, precisamos uma matriz sólida. Por isso, precisamos fazer um híbrido, em outras palavras. Essa matriz precisa ter algumas propriedades. Por exemplo, ela precisa ter propriedades mecânicas, ópticas e químicas adequadas. Ou seja, mecânica significa que você pode formar várias estruturas e, por exemplo, filmes usando esse material. A propriedade óptica significa que ela não pode absorver UV. Por exemplo, se o seu matriz absorve UV, o seu componente ativo, que é polioxometalato, não vai poder absorver a luz UV, né? Então, a matriz não pode pode absorver na mesma região que o componente ativo.
Também é desejável que os materiais possam ser obtidos em configuração adequadas para aplicações, por exemplo, na forma de filmes finos ou de forma de revestimento, né? Entre esses tipos de matrizes, a gente falou na aula passada sobre Armosel. Armosel é um representante muito bom para esse tipo de aplicação. A gente pode usar Armosel, Organomodified Silicatos, ou silicatos organomodificados, né, em português, para preparar precursores organocelanos via rota Sorgel. Isso que a gente vai fazer nesse trabalho. Eles são matrizes adequadas, né? Essa matriz que ela forma é adequada para a incorporação do composto fotocrômico, ácido fosfotungístico nesse caso, além de permitir a obtenção de materiais na forma do filme. Então, qual é a vantagem dessa? A gente pode controlar a síntese dessas, a gente pode colocar vários grupos orgânicos para poder controlar a interação dessa matriz com o meu material inorgânico, material fotocrômico, ácido fosfotungístico nesse caso. E também eu posso fazer um gel dessa e formar xerogéis, né? Nesse caso, quando você deixa a gel secar na temperatura ambiente, a gente tem um aerogel. Ou você pode fazer um deep pouring, com esses materiais, formar os filmes finos, legais. Então, por que a gente está estudando isso? Aqui tive um estudo, lembram esse material? Poliaxometalatos, né? É um poliaxometalato e ácido fosfotungístico no armoseu. Ela tem uma resposta fotocatalítica, resposta fotocrômica boa. Só que quando você coloca o zinco no síntese, você pode colocar Zn mais 2 e um zinco. E aumenta bastante a resposta fotocrômica dela. Por exemplo, olha esse gráfico. Lembra essa região? Ela absorve a luz vermelha e fica azul. Então, ela absorve nessa região por volta de 600 e pouco, né? Então, a gente vai comparar a absorvância nesse ponto para 750 para o filme simples do Ormuseu e fosfotungssultato. Então, eu tenho o filme híbrido simples. Quando eu coloco 0,2% do zinco, 0,5% e 1% do zinco, eu vejo que aumenta bastante a resposta fotocrômica do material. Ou seja, quando eu coloco um material fotocrômico, tenho um aumento da resposta fotocrômica. E a questão era, qual é o papel deste aditivo, o zinco? E não só o zinco, se eu coloco outros, por exemplo, magnésio, íons magnésio, bário, cálcio, estrôncio, com tamanhos diferentes, raios diferentes, né? Raios iônicos diferentes, qual que seria o papel dessas?